Oi, amigos, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aqui me assistindo a essa hora. Bom, amigos, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os materiais oficiais de Naruto e Boruto. Ou seja, os livros extras que nós temos, claro, além do mangá, que é a obra-prima, nós vamos ter o databook, o infobook e o fanbook. Eu vou detalhar cada um deles para vocês, tá bom? Bora pro vídeo! Bom, amigos, então eu já quero antecipar, assim, fazer um breve comentário antes de começar, propriamente dito, que vocês não liguem pra minha voz estar um pouco baixa, minha voz estar um pouco rouca. Eu sei que eu tô parecendo a Aracy da Top Term, sei, mas não vamos ligar pra isso. Algumas coisas aconteceram, mas tá tudo bem. Vamos ver esse vídeo top e entender a importância do porquê você precisa conhecer esses materiais. Eu não tô te pedindo pra comprar esses materiais, porque, pelo amor de Deus, uma crise dessa, né? Mas eu tô pedindo que você conheça, porque até porque você consegue encontrar vários desses gratuitamente na internet, tudo bem? Mas o ponto é, o que todos eles têm em comum são escritos por Kishimoto. Ou seja, não é como se Kishimoto tivesse dado o aval para outra pessoa fazer. Não. Ele mesmo escreveu esses livros. Então você imagina a importância que eles têm para complementar o teu conhecimento da obra, tá bom? Então vem prestando atenção nas dicas que a gente vai falar isso bem direitinho, de forma que vocês entendam tintim por tintim como tudo isso aí funciona. Então, gente, é material oficial. O que tem de oficial você precisa conhecer, você precisa saber a existência. Você não tem que comprar, você não tem que ter ele em mãos. Se você puder, para acrescentar na sua coleção, ótimo, perfeito. Mas se você é fã da obra, você precisa conhecer a existência desses materiais, porque eles são imprescindíveis para formar um conhecimento na sua cabeça, de repente poder discutir com amigos, fazer um debate bem legal, tá bom? Então tá, fechou a questão que são livros oficiais, beleza? Ok, Luana, o que a gente vai ter nesses livros oficiais? São 3 categorias diferentes que eu separei para vocês. Eu separei em databook, infobook e fanbook. Cada um deles vai ter uma peculiaridade, mas eu quero desbravar isso com vocês de forma que você pelo menos consiga distinguir um do outro e saber a importância de cada um deles. Eu posso até botar em grau aqui de importância, qual que é mais importante, qual você precisa saber 100% sobre esse assunto, tá? Se você quer conversar com seu colega sobre isso, fazer aqueles debates no Twitter, Facebook, o que quer que seja. Ok, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter de similar nessas 3 categorias? Nós vamos ter, primeiro, são livros oficiais, óbvio, como eu já falei. Nós vamos ter também que esses 3 livros possuem curiosidades que o próprio autor coloca, tá bom? E, de início, as similaridades que nós vamos ter sobre os livros são essas, mas o restante vocês vão conseguir identificar por vocês mesmos as diferenças de cada um deles, conforme eu for falando. Então, vamos lá. O que nós precisamos saber sobre esses 3 livros? Primeiramente, o que é que eles têm em comum? Essa é uma resposta muito fácil. São oficiais, tudo bem? Segundo, são livros que contêm curiosidades que você pode até perceber no mangá, no anime, porém que nesse livro ele coloca escritinho ali uma coisa que você já teorizava, uma coisa que você achava, mas você não tinha certeza, tá? Então a gente vai ter no livro as curiosidades que o próprio autor sana. Ok? A gente vai ter essas curiosidades muito bem abordadas, a gente vai ter comentários do autor sobre determinadas situações que os fãs pensam, a gente vai ter melhores momentos, a gente vai ter tudo sob o ponto de vista do autor. E isso é muito importante, eu vou te mostrar por quê. Então você deve estar se perguntando, Luana, por que eu preciso conhecer esses livros? O que eles têm de tão importante que o próprio mangá não me fala, o próprio anime não me fala? Por que eu preciso saber sobre eles? Gente, bora lá. São materiais que o próprio autor produz, fazendo com que você entenda algumas coisas da obra-prima, no caso o mangá, sob a perspectiva do autor. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo pequeno para vocês.
Eu acho que o Naruto é mais forte que o Sasuke. Eu acho. Você vai ter certeza disso? Você pode até ter suas convicções, tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que é. Isso vocês só vão descobrir se vocês forem atrás dos materiais informativos. E eu tenho certeza que você tá se perguntando: Luana, mas por que eu preciso saber deles a ponto de achar que esses materiais são complementares ao mangá? Eu sei de tudo sobre o mangá, eu não preciso saber mais disso. Tem certeza? Pensa comigo. O autor, no caso Masashi Kishimoto, ele fez esses materiais oficiais, que eu vou detalhar posteriormente para vocês. Ele fez esses materiais de forma que ele passe a perspectiva dele sobre o próprio material que ele construiu. Ou seja, se antes você achava que um personagem era mais forte que o outro, mas não tinha certeza, você achava que um personagem era mais inteligente que o outro, mas tu não tinha certeza, com esses materiais oficiais você sana essas dúvidas. Se você quer saber, Luana, será se o Kishimoto já tem alguma coisa, alguma entrevista, sei lá, interagindo com os fãs? Com esses materiais oficiais tu esclarece isso. Então é muito importante você conhecer. É muito importante mesmo. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo, porque se não fosse importante, eu não estaria aqui, doente, gripada, com a voz de Aracy da Top Term, fazendo um vídeo pra vocês. Então vamos assistir até o final e vamos entender porque você tem que saber sobre eles. Então bora começar falando do que eu acho mais importante de todos: os databooks. Eles são divididos em 4, databook 1, 2, 3 e 4. E eles, basicamente, têm uma única função: a de ter o caráter informativo. Informativo no sentido de complementar jutsus, definir os momentos mais importantes que o autor considera daquele personagem, as evoluções. Então nós vamos ter alguns pontos que cada um desses livros, eles diferem entre um e outro, que é o quê? A evolução do personagem, tudo bem? Vários personagens, como por exemplo, vou dar só um exemplo aqui: Sakura, Sasuke, Naruto, Hinata, eles sempre aparecem nesses 4 livros, mas eles têm uma evolução de um livro para outro. Isso é muito legal de você acompanhar, porque você não acompanha somente o crescimento e os melhores momentos do personagem, você acompanha também a força que vai elevando, o que esse personagem vai tendo uma destreza conforme os capítulos vão passando, tá? E falando em capítulos que vão se passando, olha a moto aí de novo. Gente, eu tô gravando de 2 horas da manhã e tem moto aqui. Então, gente, cada um desses databooks, tá? Eles se passam em um determinado momento. Databook 1, por exemplo, ele se passa na primeira fase do clássico. Databook 2, ele já pega uma outra parte do clássico, já finalizando o clássico. O 3 já começa no Shippuden, o 4 vai até a Guerra Ninja. Então, nós temos todas essas evoluções do personagem. E agora eu vou contar pra vocês o que nós vamos ter, cada ponto e como você deve ler esses databooks. Preste atenção. O que todos esses 4 têm em comum? O arquivo dos personagens. Todos esses 4 databooks, eles vão ter esses arquivos. O que é esses arquivos, afinal de contas? Bom, você vai conhecer o aniversário dos personagens, tipo sanguíneo, numeração ninja. Acredite se quiser, existe uma numeração para cada ninja. Eu digo, todos os ninjas têm essa numeração, a qual lá em Konoha eles reconhecem qual é o seu patamar e por aí vai. E falando em patamar, que no caso a classificação, tem também qual é a sua classe, se você é Jounin, se você é Chunin, se você é Genin. O databook, todos os databooks eles falam sobre isso. No caso, por exemplo, a Sakura, no clássico, ela era Genin, já na parte do databook 3, ela já tá lá mais evoluída, já tá. Então é muito legal você conhecer todos esses pontos, em que fase exatamente os personagens foram mudando. A gente vai ter também a coleção de 100 folhas de Konoha. Isso é muito legal de você ver também, que são algumas curiosidades que o autor coloca sobre jutsus ou personagens específicos, melhores momentos. Esses databooks, ele vai delimitar tudo aquilo que você tinha curiosidade de saber no mangá. Por exemplo, eu adoro ficar comparando um personagem com o outro. Eu gosto de ficar assim, quem é o mais forte? Quem é o mais inteligente? Eu adoro fazer isso, eu não sei vocês. Mas justamente com esses databooks é onde vocês têm a categoria de chegar pra dizer, não, esse é mais forte do que esse é mais inteligente do que esse. Por quê? Porque o autor, ele escreve de uma maneira que você pode fazer uma comparação com números. Então vem cá que eu vou te ensinar como que você faz isso. Gente, vê só. Databook 1, 2 e 3 é onde vocês podem fazer essa comparação de um para outro.
No quarto você não pode fazer isso e eu vou te explicar por quê. Vê só, o 1, o 2 e o 3, eles vêm com uma partezinha chamada stats. É a partir disso que você consegue fazer um cálculo sobre, vou dar exemplos aqui pra vocês, genjutsu, destreza, inteligência, né? Então a parte, são vários pontos, tá? Se não me engano são uns 8 pontos que você consegue fazer essa associação com os números e aí dizer, por exemplo, a Hinata no clássico, ela tinha tal ponto em genjutsu. Já a Hinata no Shippuden, ela aumentou. Então a gente viu que houve um treinamento em que a personagem evoluiu o seu genjutsu, por aí vai, seja destreza, estamina. Então isso são esses pontos que a gente vai ter para se comparar nos databooks, mas apenas nos 3 primeiros, no quarto não. O quarto, por incrível que pareça, para nossa infelicidade, ele não é um livro menos importante por conta disso, mas a partir do quarto o autor ele resolveu remover esses stats de forma que você não consegue mais comparar um com o outro baseado em números. É mais uma parte intuitiva mesmo, tá? Então eu vou ensinar como que você vai fazer essa comparação agora. Presta atenção. Então vamos lá. Luana, eu posso comparar quem eu quiser com quem eu quiser? Não, você não pode fazer isso. Eu vou te explicar por quê. Qual a lógica de, por exemplo, você comparar o Naruto no Databook 1, que é clássico, com o Kakashi, ainda no Databook 1. Por que você faria isso? Sendo que no Databook 1, como eu já falei anteriormente, pega o período do clássico. No período do clássico, nós tínhamos as seguintes classificações: Naruto, Genin, Kakashi, Jounin. Então, vê se fez sentido na tua cabeça tu comparar um Genin com um Jounin. Faz sentido pra ti? Não faz. Então, a gente não pode fazer isso. Primeiramente, o que você não pode fazer é comparar classificações diferentes. Eu não posso simplesmente pegar um Genin e comparar com Chunin. Eu não posso pegar um Kage e comparar com Genin. Isso não se faz. Então a primeira coisa que você deve fazer quando você vê esse tipo de material informativo é comparar por classificações. Ah, Luna, mas existem casos, algumas exceções, em que não constam. Então eu acho que eu já deixei claro que vocês não podem comparar um com o outro aleatoriamente. Então com esse vídeo tu já sabe que no Databook 1, 2 e 3, que pega toda a porção do clássico e uma partezinha do Shippuden, você sabe que nessas obras você vai conseguir fazer essa associação de comparação de um com o outro. Mas com esse vídeo também você vai entender que no quarto, que já pega até o período da guerra, você não pode mais fazer isso, porque eles não dão uma pontuação de forma que você possa comparar com exatidão. Fica uma coisa mais intuitiva, uma coisa que você acha que é, mas não tá lá a confirmação real do autor, tá? E já fica a interpretação do fã, e aí vocês podem debater da forma que acharem apropriada, tá? Então vamos finalizar o assunto do databook por aqui, dos databooks, né? Já que são 4. Luana, Boruto tem databook? Ainda não. A gente vai falar um pouquinho sobre Boruto no finalzinho desse vídeo, mas vamos agora para os outros 2 livros informativos: o Infobook e o Fanbook. O Infobook também é um material bem importante. Se a gente for colocar num nível de mais importância, a gente vai ter o Databook, eu já expliquei pra vocês por quê, mas o Infobook ele não deixa de ser importante também, tá? Com o Infobook você tem entrevistas exclusivas do autor, você tem algumas curiosidades que o personagem tem, mas que você não notou, algumas coisas mais cômicas. E se eu quero trazer mais atualmente o Infobook. O que ele pode nos servir hoje? Hoje nós estamos tendo Boruto como entretenimento, tá? Naruto já acabou, nós temos a continuação da franquia, a gente tem Boruto. O que o Infobook ele tem de importante agora? Nos volumes iniciais de Boruto, nós tivemos algumas páginas extras que falavam sobre os personagens principais, alguns da antiga geração e todos da nova geração, pelo menos boa parte da nova geração. E nessas páginas que nós chamamos de Infobook, fala de assuntos muito interessantes, como por exemplo, presta atenção, os jutsus mais usados. Já voltou com a questão da numeração que eu tava falando pra vocês, que tinha no Databook 1, 2 e 3. Então, ou seja, se você quer comparar quem é mais inteligente, quem é mais isso, você consegue fazer com esse Infobook de Boruto, que tá
nas páginas iniciais do mangá mesmo, tá? Não são livros à parte como esses outros que eu venho falando. E também tem os infobooks de Naruto. Eu não acho muito importante trazer isso aqui, como por exemplo, graus dos ninjas, hierarquia. Eu não acho isso muito enriquecedor para esse vídeo. Como eu disse, eu tô tentando trazer os pontos principais de cada coisa para que não sobrecarregue o vídeo e que você possa entender a dinâmica desde os materiais que pegava de Naruto até os materiais que atualmente a gente pega de Boruto. Boruto não tem nenhum livro só para isso, um livro informativo só para isso. Ele não tem nenhum ainda, tá? Como um databook da vida, nós não temos. Nós temos um livro que é de Boruto The Movie, que tem algumas informações também em character design, algumas coisas desse tipo, mas nós não temos numa definição como a do databook, né? Essa questão de Jujutsu, uma coisa mais completa, nós não temos. Mas nós temos um infobook, só que não é um livro à parte, são páginas extras que entraram dentro dos volumes iniciais de Boruto, e a gente tem informações imprescindíveis que vocês precisam conhecer. Vou dar 2 exemplos aqui da antiga geração e que fez parte nessa nova geração também, que teve aparição no caso, né? A gente teve a Moegi com jutsu novo, a gente teve a Sakura com jutsu novo, a gente teve também um grau de inteligência, de destreza, de força, assim como os jutsus mais usados, uma aptidão maior da nova geração. Você pode comparar, por exemplo, a da nova geração, quem que é o mais forte, quem que é o mais inteligente. Só que aí, como eu falei, isso aconteceu nos volumes iniciais, então vocês não podem de repente achar que hoje, vamos supor, aqueles dados continuam os mesmos, os dados são mutáveis. Isso é uma coisa muito legal. Mas até aquele momento ali, que era até o exame Chunin, se eu não me engano, vocês conseguem fazer uma comparação dos personagens, tá? Vamos falar dos infobooks. Nos infobooks, eu não quero me restringir aos que nós tínhamos no universo de Naruto. Eu quero trazer o infobook que nós temos de Boruto. Amanda, por que você não quer falar dos de Naruto? Gente, pessoal, os de Naruto tinham informações muito legais também, curiosidades e tal, mas eu acho que o que tinha a ser esclarecido a ponto de grau de importância, a gente já tinha no databook, tá bom? Então, o infobook, ele vai trazer mais umas curiosidades, hierarquia, entrevistas com o autor, são várias coisas bem legais, mas como nesse vídeo o objetivo é falar da fundamentação da obra, uma complementação propriamente dita de informações, não quero trazer muito para esse vídeo o infobook de Naruto, tá? Eu quero me concentrar mais no infobook de Boruto. Eu vou explicar para vocês como que funciona. O infobook de Boruto, ele veio com uma dinâmica um pouco parecida com os databooks iniciais. Primeiramente, não é um livro à parte. O infobook de Boruto, ele veio nos volumes iniciais do próprio mangá de Boruto. Veio com informações da antiga geração e veio com informações da nova geração. São informações muito importantes. Da nova geração, por exemplo, a gente tem que a Moegi tem um jutsu novo, a gente tem que a Sakura tem um jutsu novo, e voltou a essa dinâmica das pontuações. Ou seja, você agora, novamente, Boruto, você pode comparar. Quem que é o mais inteligente? Quem que é o mais forte? Você pode comparar novamente isso, porque nós já temos essas dinâmicas de pontos. Sasuke, Naruto, todo mundo tá lá de volta. Não são todos da antiga geração, são alguns mais recorrentes agora em Boruto já. E temos a nova geração lá com seu destaque. Por isso que eu acho muito importante eu trazer essa questão aqui pro vídeo. Você não pode comparar também, como eu falei, cada material informativo ele tem o seu momento. E aquele momento desse material informativo de Boruto, que no caso o infobook, se passou mais ou menos ali nos meados do exame Chunin, né? Pelo menos a maioria das informações. Então você não pode chegar e dizer que, por exemplo, a Sarada era mais forte, é mais forte atualmente que o Boruto, tá? Atualmente nós já vamos ter uma outra informação, provavelmente com o tempo o autor ele vai atualizar isso, colocar quem que agora é mais forte, quem que agora é mais inteligente. Então, como eu falei pra vocês, é uma coisa dinâmica, vai mudando conforme o tempo. Mas sim, em Boruto a gente tem esses materiais informativos, inclusive você encontra facilmente na internet, você coloca assim, infobook de Boruto, e você acha de graça na internet mesmo, tá? Ou então, se você quiser de personagens específicos, vocês só escrevem lá no Google mesmo, vocês acham tudo. Se vocês não tiverem um mangá, essa é a parte mais fácil de vocês conseguirem, tá? Então, o que eu tenho pra trazer de infobook
de forma que complementem o conhecimento de vocês, é sobre isso daí, certo? Agora vamos falar do fanbook, muito resumidamente, visto que não temos em Boruto, visto que nós tínhamos alguns em Naruto, mas não é tão importante a ponto de ter uma pauta longa sobre isso. Para finalizar o vídeo, vamos falar dos fanbook. E Naruto, ele é um universo muito vasto, né? Ele tem muita coisa. Também tem os guidebooks, a gente também tem as novels, que já são livros mesmo, os novos. A gente pode chamar de aquilo que detalha o personagem. Depois eu posso fazer um videozinho sobre isso, caso vocês queiram. E para finalizar isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adorado, porque eu tô aqui dodói fazendo esse vídeo. Um beijo pra Yasmin, uma bebezinha que tá assistindo aqui. Curte se você gostou, gente. Se você não gostou, comenta aí o que eu poderia ter melhorado. E se você gostou também, comenta falando o que você gostou, dicas para os próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever, gente, por favor, é muito importante nesse momento inicial que a gente tá aqui no YouTube, tá bom? Beijo, gente, até a próxima.